Bate-papo. E nesta quinta-feira nós vamos para a cidade de Putinga. Em contato conosco, o prefeito da cidade, Paulo Lima. Prefeito, bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da rádio. Prefeito, conversava agora há pouco com a nossa audiência, aqui com o colega Moisés, que me acompanha na bancada, sobre um daqueles dias, naquela semana, início ali de maio, que fazíamos a nossa ampla cobertura de tudo que acontecia, e narrávamos, lembrávamos, porque estávamos eu e Moisés no ar, quando o senhor participa conosco para falar sobre a situação da barragem. Eu começo, então, fazendo essa pergunta: qual é a situação da barragem hoje aí na cidade, pensando que novos volumes de chuva, inevitavelmente, né, prefeito, acontecerão ao longo do inverno? Olha, hoje eu posso falar com uma maior tranquilidade, né? Passamos realmente momentos muito tensos naqueles dias em função de uma possível ruptura de barragem. De lá para cá, tomamos uma série de providências aí, orientados pela Defesa Civil do Estado e pela FEPAM, Secretaria de Meio Ambiente, e hoje nós abrimos, praticamente, ela está com níveis hídricos bastante reduzidos, né? Comparado com ela mesma, eu acho que ela está com 15% da capacidade que outrora esteve. Abrimos outros locais de drenagem da mesma, e hoje ela está lá, quietinha, nem parece aquele monstro que nos assustou naqueles dias, né? Essa vai ser uma tendência a partir de agora, prefeito, ou é somente quando altos volumes de chuva estão previstos? Era uma barragem que ela não estava ativa, né? Era um lago para passeio, pescaria final de semana, né? E agora tomou outra importância, e agora estamos discutindo, uma barragem que está na divisa entre o município de Putinga e de Ilópolis. Estamos discutindo agora um planejamento com os órgãos competentes, no caso a FEPAM, no sentido de estruturação da drenagem, da regulação da drenagem, porque é um lago grande, tem peixes, né, tem toda a questão ambiental. Então, estamos todos discutindo qual é o melhor destino para isso. No momento, neste período aí de inverno e de chuvas, a tendência é que no momento ela fique assim como está, mas a ideia é nós reconstituirmos essas paredes que foram danificadas, né, para que quase deu a ruptura, e organizarmos esse ladrão, como se chama, né, essa drenagem, de maneira que a gente possa regular a abertura e o fechamento dele, mas aí com estrutura de controle para caso de chuvas poder se abrir com antecedência, em períodos de seca poder se fechar para manter o meio ambiente dentro do equilíbrio desejado, sem causar risco para a nossa população. Prefeito, nesse momento em que esses estudos estão sendo feitos, buscando essas tratativas, por exemplo, se tivermos um grande volume de chuva, temos algum risco? E quando eu falo de um grande volume de chuva, eu posso citar, por exemplo, um final de semana que se aproxima com uma previsão de 100, 150 milímetros de chuva. Isso nos preocupa, não? Não. Em relação à barragem, estamos muito tranquilos. Podemos deitar a cabeça no travesseiro com a maior tranquilidade possível, porque risco de ruptura ou mesmo dela subir a volumes como aquele dia, não. Isso eu creio que isso vai ficar para a história e vamos contar para os nossos filhos e netos o que passamos. Mas quanto a isso, no momento, eu acho que isso já está totalmente sanado. Paulo, para quem não conhece aí a tua cidade, a barragem está num ponto mais alto e a parte central da cidade fica no nível ou até um pouco mais baixo? Estamos num desnível de 180 metros, ela está acima do município, praticamente numa linha reta. O rio que cruza a cidade seria o dreno da barragem, né? Seria um dos que compõe esse córrego que inundou a cidade, é o dreno da barragem. Então, tu imagina que a cidade foi inundada, as ruas centrais tiveram suas casas praticamente submersas, somente com o dreno da barragem, né? Então, tu vê que são volumes expressivos. Mas a barragem em si, hoje, se vamos dizer que houvesse uma ruptura de parede, o volume de água que vem de lá não afetaria a ponto de termos que fazer nosso plano de contingência ou evacuação do município. Prefeito, uma das cenas, e o senhor fala sobre isso, sobre tudo aquilo que a gente viveu naqueles dias, o Moisés lembrava antes também na abertura do programa, é uma casa de madeira ali na proximidade do hospital, indo inteira sendo levada pela força da água. Sobre as casas, sobre as moradias, prefeito, qual é o cenário na cidade?
Nós tivemos situações semelhantes a esta casa. A própria delegacia de polícia também passou por nós abanando o rio abaixo, né? Então, nós perdemos aí, nesse trajeto do rio, umas 7 ou 8 casas. Realmente a água levou, né? Tivemos aí inúmeras casas em que a Defesa Civil fez avaliação e elas estão condenadas, digamos assim. Estamos reestruturando aquelas famílias que têm condições de se reestruturarem, fazer novas casas fora da área de risco, já estão fazendo. As pessoas que não têm condições, temos aí uma tratativa bastante avançada com o governo do estado. Ontem mesmo, no final da tarde, tivemos uma conversa via Meet, que nem estamos com vocês agora, com o deputado Carlos Gomes, que responde pela pasta da habitação do estado. O estado nos acena aí com 15 moradias, né? Então, acreditamos que a médio prazo a questão de moradias no município já estará restabelecida. E daí essas moradias serão nos mesmos pontos ou elas vão para outras localidades ou outra localidade? São para pontos diferentes, né? A premissa de recebermos a casa é, primeiro, um terreno da prefeitura com estruturação, né, de saneamento, de luz, água, enfim, um local urbanizado, né? Isso nós já temos 2 terrenos cadastrados. E segunda premissa, fora da área de risco de passagem do rio para um futuro situações semelhantes a anteriores. Prefeito, a exemplo de outras cidades, comércios foram afetados e como é que está se dando essa retomada? O nosso comércio ele foi bastante danificado porque praticamente a rua central da cidade foi atingida, né? Estamos tomando medidas junto à comunidade para reincentivar, né? Tivemos 2 supermercados praticamente destruídos, um município pequeno que conta com 4, 50% se foi, né? Um deles não reabriu, o empresário não pretende mais reabrir, o outro já reabriu numa condição melhor. E a gente está tomando medidas junto à Associação Comercial e Industrial do município, na isenção de impostos de serviço. Vamos dar uma verba de incentivo para a retomada da indústria e comércio do nosso município. Estamos fazendo campanhas de incentivo de que as pessoas consumam produtos locais com incentivo na nota fiscal e tudo mais, para que a gente possa, né, retomar a nossa atividade de comércio, que foi bastante abalada. Prefeito, políticas estaduais e políticas federais, vocês estão satisfeitos com o que é proposto pelos governos até o momento? E a iniciativa privada, ela tem fôlego para acelerar esse processo aí de reconstrução da cidade? Esse é um processo que é de várias mãos, né? E a gente não tem como tocar o processo sem contar com todas essas esferas. Prefeito, nos ouve? Estou ouvindo. Prefeito, acessos. Muitos municípios tiveram aí as estradas, os acessos para suas localidades do interior com muitos estragos, né? A gente conversava essa semana com o prefeito de Encantado, por exemplo, o prefeito Jonas, uma localidade lá ainda sem acesso facilitado, passado aí mais de 40 dias. Qual é o cenário na cidade? O nosso município ele é eminentemente rural. Para que você tenha uma ideia, nós temos 1.200 quilômetros de estradas de chão não pavimentadas. Então, a nossa situação é o nosso maior gargalo. Está, né? Daqui até São Paulo. Como? Daqui até São Paulo, prefeito, 1.200. Exatamente. Nós estamos trabalhando, recebemos um apoio do Estado do Rio Grande do Sul em horas máquina. Estamos com as nossas máquinas que são insuficientes e contratamos mais 2 da iniciativa privada. Eu acredito que levaremos no mínimo 7, 8, 10 meses para conseguirmos passar a todas as estradas. Então, a acessibilidade é o nosso maior gargalo, porque precisamos escoar a produção. 80% da nossa economia é do interior, né? Aviários, chiqueirões, bacia leiteira, erva mate, e tudo isso depende de estradas. Essa é a maior pressão social que temos hoje, acessibilidade. E como é que o pessoal está se virando aí, prefeito? A gente teve que tomar prioridades, né? Abrir o caminho para fazer o contato aí com as integradoras, BRF, Dália, Vibra, fazendo o mapeamento do recolhimento de frangos suínos,
o recolhimento do leite e dar prioridade para essas estradas, dar prioridade para os caminhos do transporte escolar, e as estradas vicinais, assim, as menores, estamos indo paulatinamente, porque não temos pernas para alcançar tudo isso ao mesmo tempo. Prefeito, a gente tem falado muito por aqui com várias entidades representativas e com outros tantos prefeitos sobre discussões a partir de tudo isso que a gente viveu. A gente percebe que o senhor se refere aí à situação da barragem, que discussões já estão sendo feitas, também em parceria com a Prefeitura de Ilópolis e com órgãos como a FEPAM. Outras discussões, prefeito, acontecem também envolvendo Putinga, pensando em cenários, e aí eu me refiro aqui, prefeito, a alertas vindos da Defesa Civil do Estado, se essa comunicação está facilitada, se as prefeituras estão recebendo esse alerta. Lá em setembro, prefeito, a gente questionava muito o governo do estado porque os prefeitos nos diziam que não tinham alerta daquela chuvarada toda. Agora a gente já percebe um esforço muito maior desses órgãos em se comunicar, em manter essa comunicação mais próxima das prefeituras. Essa discussão está acontecendo, prefeito? Com certeza. A gente aprendeu, né? Tivemos um alerta vendo aquele primeiro movimento no final do ano passado, aí, que atingiu mais a questão lá de Arroio do Meio, Encantado, Mussum, Rocaçares. A gente esteve por lá ajudando e achando que nunca isso aconteceria numa parte alta como é a nossa. E como se diz, né, a vida nos ensina e o Estado nos deu essa situação, então mudou totalmente, né? A gente está sempre ligado na meteorologia. Hoje já temos uma defesa civil estruturada, a gente sabe qual é o papel de cada um dentro de conforme a informação chega. Hoje a primeira coisa que eu pensei, eu preciso ter um ponto para recolher o meu povo, caso isso venha acontecer, eu tenho que estar com um local estruturado, com acesso. Então, hoje eu já penso, olha, no caso a gente aqui, nós estamos em construção de um ginásio já em fase final, tá? Então, hoje eu já penso, o meu ginásio tem que ter uma Starlink, o meu ginásio tem que ter um gerador bem estruturado, o meu ginásio tem que ter uma fonte de água bem estruturada. Então, eu sei que eu tenho que ter energia, comunicação, local para estadia, local, entendeu? Então, isso tudo já está, a gente aprendeu com isso, né? Então, eu penso que tanto a gente como administração e o próprio povo, né, também está reavaliando aonde eu vou construir, para que lado a cidade vai crescer. Então, todas essas discussões estão acontecendo simultaneamente, porque a gente aprendeu muito de que as coisas de uma hora para outra podem mudar, e a gente não imaginava que tinha que pensar sobre isso, e hoje realmente, tanto essa integração Estado, Federação e o próprio município, a mentalidade é totalmente diferente depois do que aconteceu. Cumprimentos ao prefeito, né, por criar alternativas ali em meio ao caos, porque quando chega o caos, a gente não quer que ele chegue, tu precisa ter alternativa para dar pelo menos uma dignidade mínima à tua população. E daí quando tu pensa em gerador de energia, em água, em um ginásio bem estruturado, fora da zona alagada, da zona de enchente, né, ou de invasão de uma água de enxurrada, é muito importante. Agora, prefeito, para fazer o fechamento aqui do nosso bate-papo, a gente está conversando com o prefeito de Putinga, Paulo Lima. Eu adoro casas de madeira, eu quero saber se vocês encontraram essa casa de madeira, que foi uma das imagens mais impactantes dessa enchente, né? Ela correu o mundo, aquela casa de madeira aí de Putinga, saindo, né? Parecia que ela era um barco, né? Parecia que ela estava sendo levada e ela andava normalmente. Ela foi encontrada, espatifou, se espedaçou. E de quem era essa casa, prefeito? Essa casa é uma família uma senhora que morava nessa casa, é uma senhora já octogenária, né? Então, uma casa bastante antiga do município. Sim, a casa foi encontrada, ela, claro, ela se espatifou, mas aquela casa passou, num primeiro momento, a chuva maior ainda veio, depois dela passou mais 3 ou 4 casas aí, inclusive a delegacia de polícia, e são imagens que a gente nunca vai esquecer nas nossas mentes. Tu vê um carro passando boiando, tu vê uma casa passando boiando, e a gente hoje fica, como tu disse, fica essa imagem. E essa imagem correu o mundo realmente. Bom, tivemos a visita do governador Eduardo Leite aqui no município, de tudo que aconteceu, ele nos visitou, e na primeira conversa que tivemos, e aquela casa que passou boiando, então fez a mesma pergunta que tu estás fazendo. Então, para tu ver como as coisas foram impactantes,
e a palavra agora é reconstrução. Não mais aquela ficou para a história, não tem mais a possibilidade de construir, nem naquele mesmo lugar. E a senhora está bem, prefeito? A senhorinha da casa está bem? Está bem, ela foi retirada antes de todo esse acontecimento, graças a Deus. No trajeto, nós perdemos só uma vida por deslizamento numa casa do interior, o morro deslizou por cima da casa, mas fora isso conseguimos evacuar a todos, não tivemos nenhuma vítima decorrente de inundações. Prefeito, bom falar contigo, bom trabalho por aí, até a próxima. Um abraço a vocês dois, bom trabalho para vocês todos, a todos que escutam a rádio, e a gente agradece a vocês que sempre estiveram ao nosso lado e foram pontos importantes, porque a partir do momento que perdemos as comunicações, a gente estava ali falando de um ponto isolado de internet, e vocês fizeram esse link e deram a notícia para muita gente que mora fora daqui, e hoje fala, a gente ouviu na rádio que vocês estavam bem. Então, eu quero agradecer muito o papel da imprensa, em especial vocês que estiveram conosco todo esse período. Obrigada, prefeito. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.